Fala galerinha, tudo bem? Chave do Enem no ar, você sabe, hein? Essa é a noite de aula de matemática. Já pegou seu material? Sua apostila da Casa Publicadora tá lá todo o conteúdo que vai ser trabalhado aqui e na descrição do vídeo você já sabe qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, hein? Então fica atento, na descrição tem isso, na apostila também tem e aqui na nossa linda aula desta noite. Recordo você que depois da nossa aula nós teremos ainda a resolução de exercícios de linguagens, língua portuguesa e literatura. Então, sem mais demoras, fica sentadinho aí do outro lado e nós vamos ficar aqui falando desse lado, dando uma aula linda e maravilhosa de matemática para você. Então, te vejo daqui a pouco. Rodou a vinheta. Fala, meu aluno, tudo bem com você? Que Deus abençoe você, espero que você esteja muito bem. Prepara teu material, chama todo mundo agora, beleza? É a hora que você vai chamar sua família para aprender matemática também, ou relembrar matemática. Então pega teu material, coloca sobre a mesa, tua água, teu lanche, deixa tudo pronto, que essa é a segunda aula de matemática do Chave do Enem. Vamos ver o que nós temos para hoje? Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre progressão geométrica. Cuidado para não confundir com progressão aritmética. Nós vamos falar agora nessa progressão que é muito bonita, muito peculiar, tem umas particularidades e tem muita aplicação na vida real. O que é que a gente vai ver, professor? Nós vamos ver desde a razão da progressão geométrica até mesmo nas fórmulas que ela tem, soma infinita, soma finita, e alguns exemplos que eu acho que vai ser bem legal para nós vermos bem devagarzinho para entendermos bem o que significa a progressão geométrica. O primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte, pensar o que é uma progressão, tá? Progressão dá a ideia de crescer, mas não necessariamente pode ser crescer. Ela pode ser também decrescente. Então imagina que é uma sequência de números, ok? É uma sequência de números que pode crescer para mais ou para menos. Agora tem uma pequena diferença. Essa sequência ela vai ter um quociente, que a gente vai chamar de razão, ok? Uma razão entre um número e o outro. E nós vamos chamar essa razão sempre de quociente ou razão da PG. Perfeito? E ela vai ser igual a quem, professor? Ela vai ser igual a um valor. Sempre vai ser igual a um valor. Vamos pegar uma progressão aqui geométrica, muito fácil, conhecida como a primordial, a natural, que ela é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Preste atenção aqui comigo. Por que isso aqui é uma progressão geométrica, professor? Na progressão aritmética, a gente pegava o sucessor e somava com o antecessor, ok? Então vamos lá, eu tenho 2, depois de 2 ficaria 3. É 2 mais 1. Depois de 3 fica 3 mais 1, 4. A razão é sempre somando esse cara. Agora a gente vai pegar o sucessor, ele será o antecessor vezes a razão da nossa progressão. Então, observe, eu tenho 2 e depois já pula para 4. O que é 4? É 2, que é o primeiro, vezes a razão, 2 vezes 2, 4. 8 é o antecessor 4, vezes a razão, que é 2, 4 vezes 2, 8. E a gente vai seguir isso para os demais números da nossa progressão. Perfeito? O que eu quero que você se atente e fique bem focado nisso aqui é que cada parte da sua sequência, da sua PG, ela vai ser um termo. Então, o termo A1, o primeiro, ele é o 2. O A2, que é o segundo termo, ele será o 4. O A3, ele será o 8. E assim você vai até chegar no último termo, que a gente chama de termo enésimo. Perfeito? Nesse caso, ele seria o último cara lá dessa progressão geométrica. Seria uma progressão finita, tá? Considerando que a gente tem uma progressão finita. Vai lembrar que a razão de APG é sempre constante e pode ser qualquer número racional, seja positivo, seja negativo, exceto o número zero, tá bom? Então fixa bem isso aqui. Ela sempre será constante, ela nunca vai mudar essa razão. Como é que eu descubro essa razão, professor? E aí que mora o grande segredo, ó. Presta atenção aqui comigo. Se eu quero determinar quem é a razão da minha progressão geométrica,
você vai pegar sempre o seu sucessor e dividir pelo antecessor, ok? Peguei aqui um exemplo bem claro. Olha só que esse exemplo é interessante. Eu vou pegar o termo A5 e dividir pelo termo A4. Sucessor dividido pelo antecessor. A resposta dessa divisão me dá a razão. Como eu disse que ela é constante, então indefere se você vai pegar o termo A5 pelo A10, se você vai pegar o termo 28 pelo termo 27, se você vai pegar o termo A2, que é o segundo, pelo primeiro, não importa, desde que seja sucessor dividido pelo antecessor. Esse número ele vai ser sempre o mesmo, ele sempre vai ser o que a gente vai chamar de Q, né? Que é a nossa razão. Até aqui, tudo bem? Tranquilaço? Bem de boa, né? Isso que é um PG. É uma sequência que cresce dada uma razão específica. E essa razão sempre vai ser a razão vezes o antecessor. Como é que eu encontro essa razão, professor? Fazendo a divisão entre sucessor pelo antecessor. Essas progressões, elas têm umas classificações, como eu falei para vocês, ok? A gente tem uma progressão geométrica crescente, nós temos a progressão decrescente e a progressão constante, ok? Observe essa primeira imagem. Nós temos aqui o bonequinho de verde, depois vermelho e roxo, depois vermelho, roxo, verde, vermelho. Depois a gente tem vermelho, roxo, verde, vermelho, vermelho, roxo, verde, vermelho. Tá, professor, o que é que a gente está encontrando nisso? Vamos encontrar os padrões. A gente tinha 1, passa a ser 2, depois de 2 passa a ser 4, depois de 4 já passa a ser 8. Quem vai ser a razão dessa minha progressão? Como eu disse inicialmente, sempre é o sucessor dividido pelo antecessor. Então, se eu pego ali o 4, que é a minha terceira fileira, e eu divido por 2, que é a minha segunda, eu tenho razão 2. Então, a gente percebe que essa progressão está crescendo, ok? Quem seria, então, a progressão decrescente? A segunda parte ali embaixo. Ela já começa com um número grande e vai diminuindo o seu valor. Então, a gente já tem ali o 8, passa a ser 4, depois vem para 2 e termina com 1. Percebe que o primeiro termo dela é sempre o maior. Então, na progressão decrescente, o primeiro termo sempre será maior. Ele já está grande e vai diminuindo. 8, 4, 2, 1. Quem é a minha razão, professor? É só você fazer o 4, o 8 e dividir por 4. Tudo bem? Tranquilo? E aí você vai encontrar esse nosso valor. Quem é, então, a progressão geométrica constante? Na progressão geométrica constante, você vai ter valores sempre iguais. Não vai ter essa alternância nos valores da progressão. Por exemplo, na primeira a gente tinha 1, 2, 4 e 8. Agora, na constante, sempre vai ser 1. O primeiro elemento é 1, o segundo elemento é 1, o terceiro é 1, o quarto é 1, e assim vai até onde você queira que você vá. Quem é a minha razão dessa constante? Quem é a razão dessa minha progressão geométrica? Vai ser o próprio 1, porque ela sempre está em 1. A razão dela permanece igual. E se você quiser fazer as contas, é só fazer 1 dividido por 1, que ainda assim vai dar 1. Perfeito? Então nós vimos agora que nós temos pelo menos 3 classificações importantes. A primeira, crescente. A segunda, decrescente. E a última e mais tranquila é a constante. Vamos ver na prática, professor, como é que funciona isso? Vamos lá. Um APG crescente. Olha que interessante. Eu tenho aqui menos 54, menos 18, menos 6, menos 2. Professor, mas os números não estão diminuindo? Não, amigo. Lembre-se aqui, ó. Quando é negativo, quanto menor esse número é, escrito em algarismo, maior ele é. Perfeito? Então você está me dizendo, professor, que menos 1 é maior do que menos 2? Sim, menos 1 é maior que menos 2. Ok? É só você lembrar da reta. Quem vem primeiro? O menos 1. Então a gente tem lá o menos 2, depois o menos 1, 0, 1, 2. Então, neste caso, nos negativos, quanto menor ele é, mais valor ele tem. Então, se a gente pegar essa ordem crescente aqui e a gente quiser descobrir quem é essa minha razão, eu vou pegar sempre o sucessor pelo antecessor, tá bom? Então, nós vamos pegar o 18 e dividir por 54. Menos 18 dividido por menos 54. Simplificando as nossas contas ali, a gente vai ficar com menos 6 dividido por menos 18, que é a mesma coisa que 1/3. Positivo, professor? Positivo. Lembre-se que menos com menos fica mais.
Outro exemplo agora, utilizando termos positivos. A gente pegou um termo negativo, agora um termo positivo. 1, 2, 4, 8, 16, como a gente viu lá. Para saber a razão, basta pegar o sucessor e dividir pelo antecessor. 2 dividido por 1, ou 4 dividido por 2, tanto faz, ainda assim vai dar 2. Então a minha razão para essa progressão crescente é 2. E a minha razão para essa progressão também crescente, só que negativa, é 1/3. Maravilha? Vamos ver agora quem é uma progressão ou como se comporta uma progressão geométrica decrescente. A gente pegou aqui agora os valores negativos em azul, valores positivos em vermelho. Vamos começar com o negativo. A gente tem aí menos 54, menos 108, menos 216, menos 432. Essa progressão ela está crescendo, ela está decrescendo o valor. Lembra-se que eu falei? Quanto maior é o número negativo, menor é o seu valor. Como é que a gente encontra a nossa razão, professor? Sucessor dividido pelo antecessor. Você pode escolher qualquer um deles. Vamos pegar o 108 e dividir por menos 108 e dividir por menos 54. Fazendo a nossa conta, a gente chega em 2 positivo, já que menos com menos fica mais, 108 por 54 dá 2. O mesmo caso da nossa PG decrescente, agora para valores positivos de PG. Então a gente tem 1/3, 1/9, 1 sobre 27 avos, 1 sobre 81 avos. Veja que eu estou reduzindo o número 1, cada vez menos. Agora, de quanto que eu estou reduzindo? Quanto que eu estou decrescendo? Basta pegar o sucessor, que é 1/3, e dividir pelo antecessor, que é 1. 1/3 dividido por 1 nos resta 1/3. Então, essa razão continua sendo 1/3 para qualquer valor que você pegar. PG constante, aí é bem simples de fazer, né? Você tem 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quem vai ser a minha razão? Sempre vai ser 1. Na PG constante, a razão sempre será 1. Ótimo. Então, professor, o que seria, então, pegando um gancho aí, já que a gente está em PG, como é que a gente encontra qualquer termo dentro dessa PG? Nós vamos chamar essa fórmula de fórmula do termo geral. E como é que a gente encontra ela? Sempre vai ser o primeiro elemento vezes a razão, que a gente vai chamar de Q, elevado a número de termos que eu tenho na sequência, menos 1. Então, ó, presta atenção aqui. Se eu quero achar quem é o termo, seja ele qual for, pode ser o último, pode ser o primeiro, o do meio, indefere. Como é que eu acho qualquer termo? A gente vai pegar o primeiro cara vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Ok? Na prática, professor, como é que fica? Eu tenho a sequência 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Quem vai ser o 20º termo dessa sequência? Veja, eu teria que fazer até chegar na 20ª posição. Eu tenho a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8ª posição. Mas eu teria que crescer até chegar na 20, demora demais. E aí você tem uma questão no vestibular pedindo isso. E agora, você vai ficar fazendo continha até chegar lá? Não, você vai usar essa fórmula aqui que a gente aprendeu agora. A forma de qualquer termo geral é o primeiro vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Comigo. Se eu quero o 20º termo, eu vou pegar o primeiro elemento dessa nossa PG, que é 2, multiplicar por 2, que é a minha razão. Como assim 2 é a minha razão, professor? Da onde você tirou isso aí? É simples. Faça 4, que é o sucessor, divida pelo antecessor, que é 2. 4 por 2, 2. Então a minha razão será 2. Elevado a 20 menos 1. Da onde saiu esse 20, professor? 20 é o número de termos que eu tenho lá dentro. Se eu quero achar o 20º termo, quantos termos já se passaram? Quantos termos eu tenho? 20. Eu não quero achar ele? Então, de 0 a 20, de 1 a 20, eu tenho 20. Perfeito? Ou de 0 a 20, como você queira falar. 20 menos 1 vai ficar 19. Agora é só fazer continha. 2 elevado a 19 vezes 2 nos dá esse valor aí na tela. Bem grandão, mas muito importante. Então, se a gente quer saber quem é o 20º termo dessa nossa PG, cuja razão é 2, está aí descrito para a gente a maneira correta de fazer. Beleza? Outra coisa importantíssima quando a gente fala em PG é a soma dos termos dessa PG. Ok? Somar PG é extremamente importante. E principalmente somar o valor dela.
Como é que nós vamos fazer ou encontrar o valor dessa soma de PG? Você sempre vai fazer, olha só que interessante, o primeiro termo vezes a sua razão, ok? E você vai pegar a sua razão e vai elevar ao número de termos lá dentro. Dito isso, você vai subtrair 1 da sua razão que está elevada ao número de termos lá dentro. Acabou por aí, professor? Ainda não, não acabou aí. Você vai dividir agora essa multiplicação, esse produto que você realizou em cima, pela quantidade, pela sua razão que menos 1. Então, recapitulando, se eu quero saber qual é a soma da minha PG, dos termos da minha PG, eu vou fazer primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos, menos 1, dividido pela minha razão, menos 1. Em qual situação isso se aplica, professor? A gente vai aplicar essa soma quando uma pergunta ou uma questão vier da seguinte forma. Dado a sequência que você já conhece, qual é a soma dos termos dessa PG? Ou qual é a soma até o enésimo termo ou até o 20º termo dessa PG? E aí você vai utilizar cada parte dessa que eu acabei de falar para vocês. O primeiro termo, você vai encontrar a razão, vai colocar no lugar do N a quantidade de termos que você quer trabalhar. Nesse caso, se eu quero até o 20, eu vou colocar N igual a 20, menos 1, e vou fazer a divisão normal. Perfeito? Vamos para um exemplo prático, legal, para tirar as nossas dúvidas. Olha só que interessante. A gente tem aí uma PG dita como 1, 2, 4, 8, 16 e 32. A pergunta é, calcule os 10 primeiros termos dessa PG. Como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo e o mais importante é saber quem é a razão. Como é que eu descubro a razão, professor? Você vai pegar sucessor dividido pelo antecessor. O primeiro cara é 1. Quem é o sucessor do 1 nessa PG? 2. Então vou pegar ele que é o 2. 2 e eu divido pelo sucessor que é 1. 2 dividido por 1 me resta 2. Então a minha razão, a razão da PG será 2. Guardo essa informação. A gente viu, voltando na nossa formulazinha, que o primeiro cara vai multiplicar a razão elevada ao número de termos que eu quero menos 1. Então olha que interessante. O primeiro cara foi 1. Vai ficar 1 vezes 2, que é a minha razão, elevado à quantidade de termos. Ele quer os 10 primeiros, elevado a 10. Menos 1, dividido pela razão, que é 2, menos 1. Fazendo as nossas contas, a gente chega em 1023. O 10º termo dessa minha PG será 1023. É isso, meus amigos. Chegamos à nossa parte final. PG é um assunto bem importante, muito interessante. Ele vai trabalhar com progressões, ele vai trabalhar com a soma dos termos dessa progressão. Falou também de razão, que é extremamente importante, aí você não pode esquecer. Razão é a divisão entre o sucessor pelo antecessor. Após descobrir essa razão, que é muito importante, você vai descobrir quem é o termo geral e, sobretudo, quem é a soma desses termos gerais. Espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha entendido, tenha feito os exemplos antes mesmo. Diz aqui no chat como se você gostou, se você não gostou, manda aquele abraço especial. Que Deus abençoe vocês. Fica ligado que nós teremos um simulado muito importante para você fazer. É isso, até mais e tchau! E aí, galera, gostaram da aula de matemática? Gostaram da aula de matemática? Foi boa! Não se esqueça que depois da live abre a lista de exercícios de matemática para poder fazer essa lista e mandar muito bem. E é claro, agora chegou aquela hora de nós resolvermos os exercícios de linguagens. Mas antes eu quero lembrar você que a nossa rede adventista tem uma série de faculdades ao redor do Brasil. Quer conhecer mais uma faculdade nossa? Onde você talvez tenha o curso que você sonha está perto da sua casa? Quer conhecer? Então, antes da resolução, fica de olho, porque nós temos aqui mais uma universidade adventista que vai ser mostrada para você agora e
Rodou o vídeo. Resolução de exercício segundo ano, português, 3, 2, 1. Fala, galerinha querida! E aí, animados para uma resolução de exercícios aqui no Chave do Enem? Então vem com a gente para a nossa primeira questão. Olha só, vamos primeiro ler o enunciado, ok? Ao abordar a relação dos memes com a educação, a reportagem sustenta uma crítica a... Então, primeiro, ó, o gênero é reportagem que vai trabalhar a relação dos memes com a educação. E aí a gente tem esse texto aí, memes e fake news, o impacto na educação das crianças, ok? Há quem diga, eu vou ler só esse comecinho aqui, ó, há quem diga que o Brasil nunca mais foi o mesmo depois dos memes. Na economia da velocidade, alguns apostam no humor, outros no engajamento político e tem gente investindo alto na mentira também. Diante desse cenário, uma pergunta se torna essencial. Será que todo mundo está conseguindo traduzir as mensagens postadas, curtidas e compartilhadas? E aí, diante dessa problemática, uma professora incentivou a desenvolver uma proposta de leitura e análise crítica de memes com estudantes do ensino fundamental. E aí, o restante dessa reportagem vai falar sobre isso, tá? Então, ao abordar essa relação, qual é a crítica sustentada por essa reportagem? O que vocês marcaram? Se você marcou a alternativa B, está correto. Que a divulgação de informação divulgação de informação manipulada em postagens virtuais. E era justamente essa a proposta da professora, de fazer os alunos refletirem, pensarem naquilo que é postado, que muitas vezes eles consomem e não conseguem entender o que está por trás, muitas vezes, dessas informações. Então, quando você for fazer uma nova leitura de uma meme, por exemplo, pense, né? Será que tudo isso aí é verdade? O que será que está por trás disso? Quem é que está postando isso? Que interesse essa pessoa tem, né? Não seria, por exemplo, ali, ó, alternativa A, né? Falta de fiscalização no uso de aplicativos de mensagens por crianças. Não era essa a crítica que estava sendo feita nessa reportagem. Muito menos utilização de ferramentas digitais no trabalho educacional ou exploração de conteúdos humorísticos nas mídias sociais. Não era isso que ela estava criticando. E sim o fato da gente realmente refletir sobre aquilo que a gente lê, em especial aí essas memes que muitas vezes também estão carregadas de fake news. Então, fique atento, hoje em dia no vestibular, no Enem, tem muitas questões tratando dessa questão do uso das redes sociais, tá bom? Então, essa questão de você ser reflexivo diante delas é extremamente importante. Na nossa segunda questão, nós temos aí essa charge, né? Então, tem certeza que você sabe guardar arquivos na nuvem? E a gente tem um rapazinho ali tentando segurar um arquivo, tentando atingir o alvo, que era a nuvem, né? Então, olha lá a pergunta, né?
entre as possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias da comunicação, o meme, como se pode observar no exemplo supracitado, é uma ferramenta textual que apresenta comicidade, ou seja, é cômica. Dessa forma, é peculiar o uso de uma linguagem de que teor? Gente, trabalhar cômico tem que teor? Poético, prolixo, sabe quando a gente fala e acaba não dizendo nada? Solene, original ou informal? Qual que é o teor da linguagem utilizada nos memes? Essa é a pergunta. E aí, vamos à resposta? Se você marcou a alternativa E, obviamente essa é a correta, né? Informal. Esse gênero não tem como proposta trabalhar a estética, por exemplo, que seria o teor poético, nem de falar e não dizer nada. Na verdade, quanto menos palavras, melhor, num texto como esse, né? Muito menos solene e nem original. Às vezes pode ser original, tá? Mas ele vai trabalhar justamente com esse teor mais informal. Os memes são normalmente informais. Já a questão 3 vai trabalhar ali, ó, esse trecho que foi extraído do texto. Venho do além desse monte. Então, qual é a alternativa que faz a análise morfossintática correta desse trecho? Então, alternativa A, o sujeito da oração é indeterminado. B, venho do além desse monte, é predicado verbal. C, além desse monte é um adjunto adverbial. D, do além é núcleo do adjunto adverbial. Ou E, desse é complemento nominal do adjunto adverbial. Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa B, você está certo, tá? Venho é um verbo significativo. Então, a gente já sabe que a gente tem um predicado verbal, tá? Venho. Quando eu digo venho, quem venho? Eu venho. Então, não teria como ser, por exemplo, a alternativa E. Desculpa, E não. Sujeito indeterminado. Seria um sujeito oculto, né? Além desse monte, é adjunto adverbial? Será que isso está morfologicamente e sintaticamente correto? Tá? Então, a gente tem que observar todas essas questões para marcar acertadamente aí a opção B. Vamos à questão 4? A questão 4 também vai falar sobre a correta classificação e justificativa em relação ao tipo de predicado no trecho. Estão mudas para sempre. Então, as alternativas são essas: verbal, nominal ou verbo nominal. Então, você tem que se lembrar dessas diferenças. Que tipos de verbos são classificados como predicados verbais ou nominais, ou o que precisa ter para ser verbo nominal. Então, vamos à resposta? Se você marcou a alternativa C, nominal, você está correto. Por quê? Porque há um verbo de ligação e um predicativo. Ó. Estão, verbo de ligação. Mudas é o predicativo do sujeito, tá? É que aqui a gente só tá nesse trechinho, mas esse mudas estaria se referindo a algum sujeito, certo? Por que não pode ser, por exemplo, verbo nominal, né? Porque para ser verbo nominal teria que ter um verbo significativo e mais algum tipo de algum tipo de verbo significativo e algum tipo de predicativo, tá? E por que, por exemplo, a letra E está incorreta? Porque ali também está falando que é nominal, né? Nominal, pois há verbo nocional. Não, essa parte é que está errada, tá? Para ser nominal, o verbo precisa ser de ligação, ou seja, não nocional, estados, tá bom? Não pode ser nem transitivo e nem intransitivo. Na questão 5, também a gente vai considerar um trecho ali retirado do texto. O ritmo dos compromissos é incessante. Se eu alterar o núcleo do sujeito, então, para responder corretamente isso, eu preciso entender o que é o sujeito e o que seria o núcleo do sujeito. Então, se eu alterasse esse núcleo, o que mais seria alterado? Tá bom? Essa é a pergunta. Então, se você respondeu a alternativa, não coloquei ali, mas se você respondeu a alternativa E, os ritmos dos compromissos são incessantes, você está correto, tá? Qual que é o núcleo? Ritmo. Como que eu sei que isso é o núcleo do sujeito?
Porque ó, o artigo está se referindo à palavra ritmo. O dos compromissos está especificando também a palavra ritmo. Então, qual que é a palavra principal desse sujeito? Ritmo. Então, se eu alterar para ritmos, o tem que passar para os. E o verbo, que vai se referir a esse núcleo, são, e obviamente a característica também vai ter que se transformar para plural, incessantes, ok? A questão número 6 vai tratar sobre o núcleo do sujeito do verbo deleita, que está na segunda estrofe desse texto aqui, ó. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo o mundo e que deleita, ó aí o verbo, mesmo aqueles que morrem de saudade, ok? Então, quando eu penso no núcleo do sujeito do verbo deleita, qual que é a resposta? Seria inspiração, poetisa, claridade, mundo ou verso? Se você respondeu a alternativa E, está correto. Seria verso. Aquilo ali está se referindo ao verso, ok? E a nossa última questão de hoje vai trabalhar com a função sintática dessa palavrinha que está em destaque, o lo. Como o Otto pode ajudá-lo a ler revistas? Então, qual é a função sintática desse termo? Pronome oblíquo, objeto indireto, objeto direto, agente da passiva ou substantivo. Se você respondeu a alternativa, aqui está o texto, né? Se você respondeu a alternativa C, você está correto, tá bom? Objeto direto. Mas, professor, o lo não é um pronome oblíquo? Sim, mas olha a perguntinha. Qual a função sintática e não morfológica? Tá bom? Então, cuidado com essas armadilhas aí para você não acabar errando numa coisa que você poderia acertar. Não tem como ser agente da passiva, tá? E substantivo também seria uma outra função morfológica e não sintática, ok? E se você for ver, o verbo ajudar, ele pede um complemento sem preposição. Então, não poderia ser também a alternativa B, objeto indireto, ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a aula de hoje, na verdade, com a resolução das questões de hoje, e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço para todos. Olá, que bom que você está aqui para juntos nós corrigirmos as 3 questões de literatura do simulado-chave do Enem. E hoje nós vamos, então, trabalhar com a correção das questões baseadas no conteúdo do capítulo 2, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Diz assim o enunciado: a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. E aí, qual a alternativa que você marcou? Eu espero que você tenha marcado a letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Então vejam, gente, que aqui eu tenho um texto do Machado de Assis. Machado de Assis já faz parte do realismo, se lembra? A gente começa com os contos machadianos aqui no capítulo 2 da sua apostila, e depois, então, no próximo bimestre, a gente vai falar dos romances. Então, aqui eu tenho ele fazendo essa crítica ao romantismo. Olha onde diz, onde aparece, né? Ele diz assim, ó: em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Só que antes disso, não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance. Em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Vocês sabem, né, meus amores, que no romantismo, essa mulher ela era idealizada, ela era perfeita, pele branquinha, bochechas rosadas, cabelos dourados, enfim. E aí o realismo vai quebrar com tudo isso. Por isso que o Machado de Assis faz essa crítica aqui, tá ok? Bom, aí nós vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela é baseada num conto machadiano intitulado Miss Dollar. Então, nós temos aqui, né, um fragmento, tá, desse conto
né? Faz parte da obra Todos os Contos, e é um texto adaptado, beleza, gente? Então, diz assim no enunciado da questão: um procedimento típico em Machado de Assis, utilizado no conto, é. Qual que é o procedimento? Machado de Assis, por meio do narrador, ele se dirige diretamente aos seus leitores para fazer comentários sobre a narrativa. Então, se você voltar ao texto, meu querido, minha querida, meu querido, né? Você vai ver aqui que por várias vezes ele diz assim, olha, ele se refere ao leitor e ele diz assim, vou apresentar-lhes Miss Dollar. Então, esse pronome lhes se refere ao leitor, e dentro do próprio texto, várias vezes ele faz menção aos tipos de leitores com os quais, né, as obras dele se relacionam, beleza? Questão tranquila, tá? Aí nós temos a última questão de hoje, que vai trabalhar aqui com alguns contos machadianos. Então, nós temos o título do conto. Por que que eu coloquei essa questão? Justamente para você se familiarizar com os personagens, o que que é a narrativa desses contos, qual é o enredo, né, que apresenta ali para nós, dentro da narrativa de cada conto. Então, diz assim, no bloco superior abaixo estão listados títulos de alguns contos da obra Várias Histórias de Machado de Assis. No inferior, então, no bloco superior, nós temos o título dos contos. No bloco inferior, nós temos informações sobre esses contos. Então, diz assim no enunciado da questão: a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. Então, nós temos a sequência, é a letra B. Acertou? Eu espero que você tenha pesquisado, tá? Porque para resolver essa questão, você precisava pesquisar sobre esses contos. Então, nós temos 2, 4, 1 e 3. Vamos voltar aqui. Ó, o cônego. O cônego, nós temos aqui um renomado compositor de poucas, né? Não consegue criar uma obra-prima erudita. Aí eu tenho trio em Lá menor. Maria Regina está igualmente interessada por dois pretendentes, Maciel e Miranda. Então a gente vê o quê? Um triângulo amoroso, tá, gente? E isso é muito comum nos contos machadianos. E também nos romances. Aí nós temos uns braços, o jovem Inácio relembra situação inusitada vivida com Dona Severina, que se confunde com um sonho. Então, nós vamos ter esse protagonista Inácio, ele se apaixona pela Dona Severina, uma mulher bem mais velha que ele. E aí nós temos um homem célebre, deixa só eu ver aqui. Ah, o cônego, eu troquei, desculpa. O cônego, reverendo Matias, escreve sermões a partir de teoria estilística muito peculiar. E aí, um homem célebre é o segundo, a segunda informação, ó, renomado compositor de poucas, não consegue criar obra-prima erudita. Então, a gente ficou com 2, aí eu tenho 4, aí eu tenho 1, e eu tenho o 3. Fechou, gente? Então, desculpa aí eu ter trocado na correção, mas essa é a sequência: 2, 4, 1 e 3. Beleza? Espero que vocês tenham acertado essa questão. Um abraço e até o nosso próximo encontro para corrigirmos novas questões aí do Chave do Enem. Tchau!